Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Clayton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. Muitas famílias, muitas pessoas vêm me procurando, perguntando a respeito de TDAH e uso de substâncias psicoativas. E qual a relação em tudo isso? Eu estava estudando alguns artigos, lendo a respeito do assunto, e resolvi falar sobre isso hoje nesse vídeo, da relação de quem é portador de TDAH com o uso de substâncias psicoativas. Qual é a relação entre uma e outra? Então fica comigo que tem muita informação e muito direcionamento para você que está passando por isso no dia de hoje. Tamo junto? TDAH e abuso de substâncias, será que eles podem ter relação? Bom, crianças com TDAH são de 2 a 3 vezes mais propensas a usar e abusar de substâncias do que a população em geral. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que a gente conhece como TDAH, é considerado um dos transtornos mais comuns em crianças e adolescentes. Estima-se que atinja cerca de 6% das crianças em idade escolar. E é bastante comum que os sintomas acompanhem o indivíduo durante a vida adulta. A condição ela se caracteriza por uma combinação de 2 tipos de sintomas: a hiperatividade e a impulsividade, o que causa desatenção e a dificuldade de concentração nas atividades. Em alguns casos, a pessoa ela desenvolve uma combinação dos sintomas. Muitas vezes, pessoas com TDAH demoram para receber um diagnóstico correto, principalmente se os sintomas forem leves, o que provoca sofrimento e atrapalha a rotina ao longo da vida. Por conta disso, um dos efeitos de longo prazo do TDAH é o risco aumentado de uso de substâncias químicas. Pesquisas apontam que as crianças com TDAH são de 2 a 3 vezes mais propensas a usar e abusar de substâncias do que a população em geral. Além disso, um estudo recente da Universidade de Toronto mostrou que metade dos adultos com idade entre 20 e 39 anos com TDAH teve pelo menos um episódio de uso de substâncias em sua vida. O uso de álcool foi a substância mais comum entre adultos jovens com TDAH, 36%, seguido por uso de cannabis, 23%, e destacou que os adultos jovens com TDAH também eram 3 vezes mais propensos a experimentar algum tipo de droga ilícita, quando comparados a indivíduos sem essa condição. Mas agora, por que isso acontece? A dependência de drogas é uma comorbidade bastante frequente em quem tem TDAH. Eu tenho muitos pacientes que têm TDAH e fazem uso. E dessa forma, as duas condições acontecem ao mesmo tempo. Sabe-se que a dependência pode atingir 1 em cada 5 pessoas com TDAH. O principal motivo é a tentativa de tratar e aliviar os sintomas do transtorno. Algumas substâncias acalmam, amortecem a hiperatividade. Já outras ajudam na concentração e na cognição. O uso dessas substâncias diminui o ritmo dos pensamentos. Bom, alguns especialistas falam a respeito disso. Além disso, pessoas com TDAH tendem a ser mais impulsivas e propensas a ter problemas de comportamento, os quais podem contribuir para o abuso de drogas. Os pesquisadores também eles acreditam que existe uma ligação genética entre o TDAH e a vulnerabilidade para o desenvolvimento da dependência por uso de substâncias. Os genes também desempenham um papel no desenvolvimento da dependência. Fatores de riscos adicionais. Além de estarem predispostos ao uso de substâncias por causa dos sintomas do TDAH, sabe-se que os adolescentes com o transtorno apresentam outros fatores de risco quando se trata do uso abusivo de substâncias químicas. E entre eles são outros distúrbios ou comorbidades. É bastante comum
que os jovens com TDAH também tenham depressão e a ansiedade. Essas condições também aumentam o risco de dependência de substâncias psicoativas. Fatores ambientais. Outras situações frequentes em que tem o transtorno são a dificuldade de adaptação escolar e os problemas de aprendizagem, que frequentemente atrapalham a autoestima do indivíduo. Essas questões, elas contribuem para que o jovem procure com mais frequência drogas, e álcool, que também é droga. A medicação, ela oferece riscos? Depois do diagnóstico, é importante que a criança ou o jovem ele tenha um acompanhamento médico. Podem ser indicados alguns medicamentos que ajudam a controlar os sintomas, já que esses liberam substâncias químicas do cérebro para controlar os impulsos e as ações de hiperatividade. No entanto, muitos pais ficam em dúvida se a medicação usada poderia aumentar a probabilidade de uso de substâncias ou causar qualquer tipo de dependência. Mas, de acordo com os especialistas consultados, não há esse risco. Um estudo da Universidade de Princeton, realizado com os dados de 150 mil jovens com TDAH, apontou que aqueles que tomavam medicação tinham 7,3 menos probabilidade de desenvolver dependência em substâncias psicoativas. Pacientes que fazem o tratamento adequado desde o diagnóstico têm menos chances de dependência. Portanto, funciona como uma estratégia para proteger o indivíduo contra o abuso de substâncias químicas. E vale destacar que os medicamentos não provocam dependência, apenas controlam os sintomas de TDAH. Bom, vamos falar do tratamento da dependência e TDAH. O TDAH ele não tem cura, já que não é uma doença, mas tem tratamento. Além disso, mudanças na rotina e nos comportamentos dos familiares ajudam os pais, as crianças e os jovens a conviverem melhor com o transtorno. É comum que o especialista ele indique uma combinação de medicamentos e psicoterapia e passe orientações para lidar com esses comportamentos difíceis e desafiadores, tanto para os pais quanto para os professores. Quando o diagnóstico ele ocorre de forma tardia e o indivíduo também desenvolve dependência de substâncias psicoativas, é preciso ampliar as intervenções terapêuticas. O primeiro passo é focar na dependência, ajudar a pessoa durante a abstinência, evitar recaídas e iniciar o tratamento para o TDAH. Neste momento, é importante focar nas duas condições: fazer acompanhamentos regulares, usar os medicamentos e contribuir para a sua reabilitação. Agora, como pais e familiares podem ajudar nesse processo? Após o diagnóstico, os pais e familiares devem aceitar o fato de que as crianças com TDAH têm cérebros que funcionam de maneiras diferentes e, por isso, podem ter comportamentos impulsivos e serão mais desatentas. É um processo de aprendizagem. Os pais eles devem buscar orientação sobre o quadro, mas é fundamental continuar o tratamento mesmo após os sintomas melhorarem. Também vale a pena investir em terapia comportamental, ter regras claras, impor limites e se manter aberto ao diálogo. Os pais também devem ajudar as crianças e os jovens a desenvolver estratégias de enfrentamento positivas para lidar com situações frustrantes. Isso ajuda a evitar que eles recorram ao uso de substâncias psicoativas quando passam por desafios no dia a dia.
E também aprendam a lidar com a impulsividade, fazendo escolhas que não os prejudiquem no futuro. Bom, os especialistas eles destacam que é fundamental que os relacionamentos em casa e na escola sejam saudáveis. As brigas, elas aumentam o estresse, o que leva à procura por diferentes drogas para lidar com a tensão e o sofrimento de quem possui o TDAH. Queridos, o fato de uma pessoa ela ter TDAH não quer dizer que ela vai se tornar um dependente químico. Só que existe uma propensão maior de quem tem TDAH buscar refúgio em substâncias psicoativas para aliviar alguns sintomas do TDAH. Então eu não estou aqui para dizer que a pessoa tem TDAH que ela vai se tornar um dependente químico. Não é isso. Mas a propensão ela é maior porque é uma forma dela fugir de alguns sentimentos, de algumas emoções e de algumas situações que podem acontecer na vida dela. Então que possamos estar atentos a esses sinais. Esteja atento aos sinais que o teu filho, que o teu ente querido possa demonstrar. A gente falou que é a respeito da infância, da adolescência e da fase adulta. Então observe e sempre procure a ajuda de um profissional. Legal? E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o teu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que essas informações cheguem àqueles que precisam ouvir isso nesse dia de hoje. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu, família. E me segue lá no Instagram. Valeu!